Vamos corrigir os exercícios da última aula, enviados no dia 19/4, sobre a representação gráfica da função. O primeiro exercício pediu para a gente construir o gráfico de algumas funções. Aí, para cada gráfico, aqui já tem a tabelinha para a gente formar os pares ordenados, né? Aí, alguns valores do x, a gente já calculou o valor do y, né? Então, no caso, ficou faltando os que estão, no caso aqui, em branco. Então, aqui, quando o x é menos 2, quanto que vai valer o y? Porque a gente está vendo que o y, ele está em função do x, ou seja, o y depende do x. Por que ele depende do x? Eu só vou obter o valor do y se eu tiver o valor do x, né? Então, no caso aqui a gente atribuiu alguns valores para o x. Então, quanto que vai valer o y quando o x for menos 2? Então, no lugar do x, a gente vai colocar menos 2. Aí vai ficar mais com menos, 3 vezes 2, 6. Com menos 3, então, quando o x é menos 2, o y vale menos 6 com menos 3, menos 12, né? No nosso gráfico nem vai caber esse ponto, né? Mas vamos para o próximo. Quando o x for menos 1, quanto que vale o x? 3 vezes menos 1, menos 3. Com menos 3, então, quando o x é menos 1, o y é menos 3 com menos 3, menos 6. Agora aqui, o último que está em branco. Quando o x for 1, quanto que vai valer o y? Então, ó, 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. Então, quando o x é 1, o y é 0. Então, quer dizer o quê? Que o 1 é a raiz dessa função, né? Porque quando o x é 1, a gente anulou a função. Descobrimos que o y vale 0. Então, começando aqui, o primeiro ponto, menos 2 para o x, menos 12 para o y. Nosso plano ficou pequeno, não vai caber esse ponto. Mas com os daqui para baixo, já tem uma noção de como é que vai ficar esse gráfico. Então, ó, quando o x é menos 1, x menos 1 tá aqui. O y vale menos 6. Então, eu vou contar, ó, menos 1, lembrando que x está na horizontal, y está na vertical. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, quando o x é menos 1, o y vale menos 6. Então, o primeiro pontinho tá aqui. Quando x é 0, o y vale menos 3. Todo ponto que uma das partes for 0, o ponto fica em cima de quem não é 0. Nesse caso aqui, x é 0, y menos 3. Então, o ponto vai ficar em cima do menos 3. Menos 3 tá aqui. Então, aqui vai ser o pontinho. Quando o x for 1, o y é 0. Então, o x é 1. Então, o ponto vai ficar em cima do x, 1. Vai ser aqui. Quando o x for 2, 2 do x tá aqui, o y vai ser 3. Então, vai ser aqui. Então, agora a gente vai unir esses pontos, formando o gráfico da função. Então, essa reta aqui representa qual função? Y, que é igual a 3x menos 3. A gente olhando essa função, a gente pode dizer que é uma função crescente, porque olhando da esquerda para a direita, esse gráfico tá subindo, então a função é crescente. Outra coisa que a gente pode observar aqui, o lugar que o gráfico da função, que é essa retinha roxa, passou pelo eixo do y, foi no ponto menos 3, não é? Qual que é o coeficiente linear dessa função? O número que está sozinho, não é o menos 3? Então, quer dizer o quê? Que o lugar que passa pelo y, que o gráfico passa no y, é o coeficiente linear. Isso não tá pedindo no exercício, mas é bom já identificando, tá?
E se a gente fosse calcular a raiz dessa função? Não pediu. O que é a raiz? Raiz ou zero da função. Quer dizer o quê? Que quando eu anulo a função, eu vou descobrir o quê? O valor do x. Qual vai ser o valor do x? Tá menos, passou para cá, mais. Tá multiplicando, passou, dividindo. Qual que é a raiz da função, então? Mais com menos, menos. Aqui é mais, ó. Está dando errado. Então, vai ser 3 dividido por 3, 1. Então, quer dizer o quê? Que essa daqui é a raiz. Quando que a gente tem essa raiz? Quando o x é 1, o y é 0. Então, aqui a gente tem o quê? A raiz da função. Então, vamos para o próximo. Por que eu tô fazendo aqui, ó, pegando todas essas informações no gráfico? Porque no nosso próximo exercício, na próxima listinha, a gente vai estar tentando interpretar esses itens no gráfico, tá? Então, olha aqui, a letra B, menos x menos y. Nessa função aqui, qual que é o coeficiente linear? Vou começar com o angular, né? Qual que é o coeficiente angular? Menos 1. A função é decrescente. Qual que é o coeficiente linear? Menos 1 também, né? Então, ó, vamos tirar essa daqui. Vamos calcular a raiz da função também, antes de determinar os pontos. O que é a raiz? Quando o y é 0, quanto que vale o x? A gente vai anular a função para descobrir o valor do x. Então, ó, menos x menos 1 é igual a 0. Tá menos, vem para cá, mais. Vamos multiplicar por menos 1. X é igual a menos 1. Então, quando x é menos 1, o y é 0. Então, agora a gente vai determinar os pontos e vamos ver se o que a gente descobriu aqui, quando marcar no gráfico, bate com essas informações. Então, ó, quanto que vale o y quando o x é menos 1? Ó, menos com menos, mais 1. Mais 1 com menos 1, quando x é menos 1, o y é 0. Olha aqui, a raiz. Quando o x é 0, quando o x é 0, quanto que vale o y? Ó, o y. Vai sobrar menos 1. Então, x0, y menos 1. Agora, quando o x é 1, quanto que vale o y? Então, vai ficar menos com mais, menos. Com o menos 1, então vai ficar 1 para o x, menos 1 com menos 1, menos 2. Então, aqui estão os pontos. Então, vamos lá. Quando o x é menos 2, tá aqui, o y vale 1. Então, ó, x menos 2, y1. Pontinho é aqui. X menos 1, y0. Então, o pontinho vai ficar em cima do menos 1. Então, ó, aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 1. Quando o x é 0, x0 tá aqui, o y é menos 1. Quando o x é 1, aqui ó, x1, o y é menos 2. Então, aqui vai ficar o pontinho. Quando o x é 2, o y é menos 3. Então, o pontinho vai ficar aqui. Então, agora vamos ligar esses pontos. Deixa eu passar uma caneta rosa para ver se mostra melhor, que a roxinha não mostrou muito. Então, ó, unindo os pontos, a gente vai ter o quê? A função. Então, aqui a gente tem a função, o gráfico da função y, que é igual a menos x menos 1. Aí, vamos analisar aqui. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Olhando para o gráfico. Se eu olhar da esquerda para a direita, esse gráfico desceu. Então, a função é decrescente. O lugar que cruzou o eixo do y foi aqui, ó. Quem que é esse número? Coeficiente linear, menos 1. Olha aqui que a gente tinha observado, menos 1. A raiz da função, qual que é a raiz da função? Quando a gente fala que o y é 0. A raiz, então, é x igual a menos 1. Acabamos de descobrir. Então, olha aqui, pessoal, na letra C.
A mesma história. Vamos olhar aqui, aqui faltou um menos, ó. A função é... Essa função, ela é uma função crescente ou decrescente? Então, vamos olhar aqui, o coeficiente angular é menos 3, né? Então, a função é decrescente. O coeficiente linear é quem? Aqui a gente não tem nenhum número, então ele é 0. A raiz da função, quando a gente fala que o y é 0, quanto que vale o x? Menos 3x é igual a 0, então x... Então, ó, quando o y é 0, quanto que vale o x? O menos 3 está multiplicando, passou dividindo. Eu tenho nada, para dividir com menos 3 vai dar nada. Então, quando o x é 0, o y também é 0. Aqui tá, ó. Então, vamos lá. Quando o x vale menos 2, quanto que vai valer o y? Menos com menos, mais 3 vezes 2, 6. Então, x menos 2, y, 6. Agora aqui, o x está valendo menos 1. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Então, quando o x é menos 1, o y é 3. Menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então, vai ser x0, y, 0. Agora aqui, x1, x2. Quando o x é 1, quanto que vai dar? Menos com mais, menos 3 vezes 1, 3. Então, x1, y, menos 3. Menos com mais, menos 3 vezes 2, 6. Então, x2, y, menos 6. Então, vamos para o gráfico. Quando o x é menos 2 do x está aqui. O y vai ser 6 positivo. 6 positivo está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ficou bem quase que fora, né? Então, ó, aonde que vai ser o pontinho? Vai ser aqui, não vai? Ó, vamos traçar aqui. Então, o primeiro pontinho tá aqui. Quando o x é menos 1, o y é 3, ó. 1, 2, 3. Então, o pontinho vai ser aqui, ó. Quando o x é 0, o y também é 0, tá aqui, ó, na origem. Quando o x é 1, o y é menos 3. Então, ó, 1, menos 3. O pontinho ficou aqui. Quando o x é 2, o y é menos 6, ó. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 4, 5, 6. Então, aqui está o pontinho. Então, agora vamos unir esses pontos para formar o gráfico. Então, essa reta cor-de-rosa está representando a função y, que é igual a menos 3x. A gente analisou a função na forma algébrica, essa daqui é a forma algébrica, essa aqui é a forma gráfica. A gente analisou na forma algébrica e viu que o coeficiente angular era menos 3, por isso a função era decrescente. Se eu olhar o gráfico da esquerda para a direita, a gente vai observar que esse gráfico está descendo, não tá? Então, a função é decrescente. Qual que é a raiz da função? Aqui a gente tem que a raiz e o coeficiente linear é 0. Então, ó, raiz e coeficiente linear, tudo é igual a 0, porque foi o lugar que passou no eixo do x e foi o lugar que passou no eixo dos y, né? Já o segundo exercício pediu para a gente fazer o quê? Para a gente analisar as representações gráficas abaixo e classificar em crescente, decrescente ou constante. Lembrando que constante não se refere a uma função, tá? Se refere a um valor, ou de x ou de y. Então, no caso aqui eu tenho uma função, porque a reta ela não é paralela nem a x e nem a y. Esse gráfico, se eu olhar da esquerda para a direita, ele subiu, não subiu? Então, a função é, ó, subindo, então a função é crescente. Na letra B, se eu olhar da esquerda para a direita, o gráfico desceu, então a função é
decrescente. Ó, tá descendo. Aqui, eu tenho uma reta que é paralela ao eixo do x. Então, aqui se trata de uma constante. Y é igual a algum valor. Então, isso aqui não é uma função. Se não é função, não é nem crescente nem decrescente. É o quê? Constante. Na letra D, tá subindo, não tá? Ó, olhando da esquerda para a direita. Então, a função é crescente. Aqui eu tenho uma reta que é paralela a y. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho uma constante. X é igual a algum valor negativo, porque tá para cá do lado negativo. Então, a função, isso aqui é uma constante. E aqui, da esquerda para a direita, o gráfico tá descendo. Então, é uma função decrescente, tá? Pessoal, então, qualquer dúvida, pode procurar a gente, tá? Esse assunto eu acho que é um assunto fácil e muito importante. Então, vale a pena prestar atenção, fazer a correção, tá bom? E até a próxima.